Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, enquanto nós aqui fazemos este debate, o país de norte a sul registra uma das maiores jornadas de luta de sempre, que mobiliza trabalhadores de todos os setores, setor público e privado, mas que tem da parte dos empresários e das empresas uma identificação e uma compreensão e uma adesão às razões e aos princípios e aos motivos da jornada de luta contra a política do Governo, que vai muito para além daquilo que os senhores deputados poderão supor. Aliás, quem conhece minimamente o país, quem tem alguns ouvidos para aquilo que é o sentimento e para aquilo que é a realidade dos setores das empresas, dos setores de atividade, da economia do nosso país, tem a obrigação de saber que, para além dos preconceitos e para além das caricaturas que são desenhadas pelos propagandistas de serviço do Governo e da maioria, há muitos empresários que se identificam em pleno com a exigência e a luta que é desenvolvida hoje de norte a sul do país por uma mudança radical de políticas, por uma demissão do Governo pela convocação de eleições antecipadas, por sabermos que um Governo que, perante este clamor e esta exigência de uma mudança de rumo, a resposta que tem para o país é dizer: vamos continuar no mesmo rumo, vamos continuar com este caminho, vamos continuar com as mesmas opções. E, portanto, senhores deputados, fica para vossas excelências o conselho que foi dito daquela bancada de ontem: cuidado com a soberba. Há mais empresários que se identificam com esta luta do que aquilo que os senhores supõem. Posto isto, não podemos aqui deixar de registar que, para além daquela dificuldade que os senhores deputados da maioria estão a demonstrar esta tarde em pronunciar as palavras greve geral, há também outra expressão que, pelos vistos, não consegue sair das gargantas de vossas excelências. E eu desafio vossas excelências a dizerem, e digam devagar se conseguirem: IVA da restauração. Digam, senhores deputados, digam alguma coisa que tenham a dizer sobre o IVA da restauração. Nós apresentámos, por parte do PCP, há poucos dias nesta Casa, no orçamento retificativo, a proposta concreta para acabar com esta barbárie que está a acontecer no setor da restauração e turismo em relação a esta taxa fiscal de 23% de IVA que está a matar empresas todos os dias. Ou bem que se fala no trabalho para avançarmos com o país e para sairmos da situação atual e então age-se em conformidade também no plano fiscal, ou então é melhor que se calem para sempre aqueles que têm essa conversa hipócrita. Nós estamos na mesma posição que estávamos ao defender que o IVA da restauração seja reduzido e que se acabe com esta política de destruição do setor que está a ser levada a cabo neste plano por parte do Governo e da maioria. Relativamente ao projeto de lei sobre os incentivos à capitalização das empresas, temos a nossa concordância genérica com os objetivos e a formulação. É, aliás, uma opção reclamada há muito tempo pelo setor cooperativo e, no entanto, há algumas observações a saber, em primeiro lugar, sobre a omissão quanto aos procedimentos a adotar em caso da não realização do investimento previsto, que exige precauções e cautelas. Em segundo lugar, a razão de uma equiparação quanto ao benefício de 5% de sócios singulares com as sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco. Não estamos a falar da mesma coisa. Por outro lado, sobre a Lei Geral Tributária e a alteração proposta no outro projeto de lei para que o Estado não inviabilize sistematicamente os planos de recuperação de empresas, a situação é como está conhecida e todos temos a obrigação de responder e dar uma solução para este absurdo que se está a verificar. Embora, por vezes, tenhamos informação de que a posição da Segurança Social é mais construtiva do que aquilo que se dá nota no texto do PS. Em todo o caso, concordância com os objetivos e formulação propostos. E sobre hipotéticos riscos de favorecimento de algumas grandes empresas que não podem ser colocados à margem do debate
importa salvaguardar o princípio de acompanhar a tendência maioritária dos demais credores em sede da Assembleia e garantir, evidentemente, que não resulte daqui em nenhuma circunstância uma espécie de amnistia fiscal encapotada, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sobre o projeto de resolução quanto à criação de uma conta corrente entre o Estado e as empresas, é uma forma de responder a esse mesmo absurdo que se verifica há anos em relação ao IVA e que já mereceu, da parte do PCP, propostas concretas, nomeadamente o IVA de caixa que defendemos há anos e que propomos há anos nesta Casa. Alguma coisa tinha que ser dita, senhores deputados do PS, quanto à razão de, no passado, terem votado contra a proposta do PCP sobre o IVA de caixa. Aquilo que hoje o PSD e o CDS votam contra, no passado foi o PS que rejeitou quanto ao IVA de caixa, e o que está hoje em cima da mesa é uma solução marginal, tendo em conta o volume anual de negócios que as empresas têm que ter para aceder a este regime. Quanto ao projeto de resolução sobre as garantias aceitas pela Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito do reembolso de IVA, temos também concordância genérica com os propósitos. Trata-se de uma opção particularmente relevante para as micro, pequenas e médias empresas e é neste domínio que temos também que acautelar a resposta. No entanto, o conceito de qualquer outra garantia adequada que está consagrado no projeto, embora bem intencionado eventualmente, é simultaneamente muito vasto e objetivo, pelo que poderá não permitir alcançar o objetivo de agilização do processo. Senhor Presidente, eu termino com uma última frase. Alguma coisa deveria ser dita sobre o projeto de resolução 174, mas sem querer desvalorizar as propostas em debate, é preciso reconhecer e sublinhar que entre o confirming e o crowdfunding há qualquer coisa que subsiste nesta questão, que é o problema de fundo da política económica, que é o problema de fundo da dinamização do mercado interno, da procura interna, do poder de compra das pessoas e, portanto, para além das medidas pontuais e específicas, há a questão de fundo que tem que ser respondida e essa não pode passar ao lado deste debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.